A maternidade de Campinas está completando 108 anos. A entidade é considerada uma referência em unidade de terapia intensiva neonatal da América Latina. E é o lugar em Campinas onde mais nascem crianças. 60% dos nascimentos na cidade são feitos na maternidade. A nossa Thalita Souza está lá. Por isso que ela não está aqui hoje. Ela está no hospital. E vai contar um pouquinho mais sobre a importância da maternidade de Campinas. Boa tarde para você, Thalita. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos acompanham. São 108 anos de história, inclusive recém-completados ontem, dia 12 de outubro. E desde que se tem registro, que é desde 1958, já são mais, olha só, de 500 mil de nascimentos. Quem está ao meu lado sabe muito bem dessa história. É o presidente aqui da Maternidade de Campinas, Marcos Miele. Bem-vindo ao Tenório Campinas, doutor Marcos. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da maternidade aqui, não só para Campinas, mas para toda a região, né? A maternidade de Campinas é a maternidade de referência para Campinas e toda a região metropolitana. Nós recebemos casos de todas as cidades da região e às vezes alguns casos de fora, inclusive, da região metropolitana. A maternidade faz parte da Central de Regulação do Estado e recebe paciente também do Estado. Mas todo campineiro conhece a maternidade de Campinas. Aqui, doutor, faz parte da história de muita gente, inclusive por dia, são quantos partos realizados aqui? A maternidade faz em média 25 partos por dia, né? Nós temos em torno de 750 nascimentos por mês. O ano passado, a maternidade foi responsável pelo nascimento de 9 mil campineiros. E nesses 108 anos de história, obviamente, muita coisa mudou. Essa sala, inclusive, aqui onde nós estamos, faz parte dessa mudança e é um dos novos espaços aqui do prédio, né? Sim. Aqui a maternidade de Campinas, nos últimos anos, ela se reformulou, ela se voltou à assistência ao parto, ampliação e a procura do parto pelo parto vaginal, né, pelo parto normal. Aqui é uma sala que a gestante pode ter toda a sua experiência com parto vaginal totalmente humanizado, conforme é preconizado nos melhores centros do mundo. O parto normal pode-se dizer que ele teve um destaque nos últimos tempos? Sim, a maternidade ela acompanha junto do programa Parto Adequado, um programa que o Ministério da Saúde está puxando justamente para tentar reduzir o índice de cesárea, que é um recorde infeliz para o nosso país. Então essas ações preconizam a melhor assistência ao parto e assistência ao parto vaginal. Nós temos muitos pacientes procurando pelo parto vaginal espontaneamente, inclusive. Então, nós vemos que tem uma mudança na cultura da nossa sociedade. E falando em mudança, doutor, durante a pandemia, pode-se dizer que teve alguma mudança nos nascimentos, aí um aumento ou uma diminuição até mesmo? Sim, a maternidade, durante a pandemia, pela importância que ela tem, ela se tornou referência para atendimento de toda a gestante com Covid, né? Então, várias pacientes, as pacientes de toda a região metropolitana que tinham Covid acabavam sendo atendidas na instituição. As pacientes com a doença e com quadro respiratório importante, a grande maioria delas acabaram evoluindo para a parte cesárea, pela gravidade do caso, pela insuficiência respiratória. Tá? Então, nós tivemos, naquele período inicial da pandemia, que foi 2020 até o início de 2021, nós tivemos um aumento do índice de cesárea por causa exclusivamente do Covid. Tá? Em contrapartida, a taxa de natalidade da população, e nós vimos isso aqui na maternidade, reduziu 12% no primeiro semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2020. Né? Então as pessoas engravidaram menos, por incrível que pareça, apesar do isolamento social, de ficar no domicílio, acabou. Os casais resolveram atrasar a maternidade. E a partir de agora é esperado uma retomada ou ainda é cedo para falar sobre isso? Eu acho muito cedo para falar sobre isso, né? Porque fora a questão do medo da pandemia, que para nós é uma situação totalmente nova, inusitada, né? Existe aqui também a questão financeira que foi agravada nos últimos tempos. Então é muito incerto falar que vai haver uma retomada no número de partos. Tá certo. E doutor, a maternidade obviamente é reconhecida, né, na questão de para grávidas, mas ela também faz outros tipos de atendimento, né? Sim, então o que acontece? Nas últimas décadas, a taxa de natalidade por mulher vem caindo naturalmente, né? E foi agravada pela pandemia.
E a maternidade, para se manter sustentável financeiramente, ela foi em busca de outras especialidades médicas para atuarem dentro da instituição. Em especial, cirurgia geral, né, pacientes que precisam de cirurgia geral, bariátrica, cirurgia plástica, cirurgia infantil, né, cirurgias ginecológicas, oncológicas em ginecologia. Essa foi uma diversificação que a maternidade vem tendo e se intensificou mais, né, nos últimos tempos. Então essa mudança aconteceu mais por conta da pandemia ou não? Já existia isso antes também e acabou tendo um destaque maior durante a pandemia? Sim, a maternidade já vinha executando esse tipo de procedimento com outras especialidades há algum tempo, né? E depois da pandemia isso se intensificou mais ainda por causa da questão financeira realmente, porque houve redução do número de atendimentos eletivos, né? E agora com a retomada desses novos atendimentos, a maternidade também retomou essas ações. Tá certo, doutor Marcos, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Obrigado. Canal Campinas. Felipe, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Thalita, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas informações. Parabéns à maternidade de Campinas, não é? É um trabalho fundamental a essa altura do campeonato e em todas as circunstâncias. Inclusive, gente, a história dos partos de cesárea que aumentaram aí durante o período de Covid-19 foram exclusivamente por conta disso, como o presidente bem falou, né? A iniciativa pelo parto normal e a procura pelo parto normal ainda continuam e ainda são as recomendadas, porque é menos risco para o bebê, menos risco para a mãe, condição de sequelas, etc e tal. Então, e fora outras formas também de se fazer um parto hoje, com o apoio das doulas, com equipamentos específicos para isso. A maternidade está se reinventando também nessa questão, e a essa altura, gente, é óbvio que isso tem que acontecer. Existem tantas outras formas hoje de se dar à luz a uma criança, e a maternidade de Campinas se atualiza justamente nesse sentido, seguindo essas novas tendências.